Fala galera, Graco, como que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos iniciando aqui uma série completamente nova no nosso canal, glória a Deus por isso. Tem palminhas? Dá pra pôr palminha na edição? Então põe palminha na edição. Hoje nós estamos iniciando uma série nova aqui no nosso canal, toda segunda-feira. A partir de hoje, né, às 7 horas da manhã, nós vamos estudar um livro da Bíblia. A gente vai saber quem é o autor, a gente vai saber a origem do nome daquele determinado livro, nós vamos ver profundidades teológicas daquele livro, saber por que ele foi escrito, quais são os principais temas daquele livro. Nós vamos mergulhar mesmo em cada um dos livros da Bíblia. Então, toda segunda-feira, às 7 horas. E hoje é o nosso primeiro vídeo, e hoje a gente vai começar falando do livro de Gênesis. Mas antes da gente começar o nosso estudo, tem duas coisas muito importantes. A primeira, eu já quero fazer uma segregação aqui, né? Uma segregação. Misericórdia, tá amarrado. Mas eu quero dizer que se você é um super, hiper, mega blaster teólogo, esse vídeo não é para você, porque nós não temos o objetivo aqui de ser hiper acadêmicos, né? De nos aprofundarmos muito em cada detalhe do livro, saber o original hebraico, aramaico, grego koiné e por aí vai. Eu amo teologia, eu sou formado em teologia, mas o objetivo desse livro é simplesmente, como família, como corpo de Cristo, nós estudarmos a palavra de Deus de forma simples, objetiva e prática. Porque a Bíblia não é um livro de teorias, é um livro de prática, né? Viver com Deus. É isso que ela nos ensina. Como nós devemos viver da maneira correta, refletindo quem Deus é. Então esse é o primeiro recado super importante. Se você quiser ficar, glória a Deus, mas não comenta descer na manga não. Me ajuda aí pra gente crescer em graça e conhecimento juntos. Segunda coisa, não deixa de se inscrever no nosso canal. Nós estamos próximos de bater 2.000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. 2.000 inscritos. Gente, isso é fenomenal. Pra você parece pouco, mas pra gente é fenomenal. 2.000 inscritos aqui nesse canal, que a gente tem postado conteúdos aí há praticamente um ano. A gente começou em abril de 2025, abril de 2026 a gente faz um ano, então a gente tem postado aí há 8 meses conteúdos para te ajudar, para te edificar. Logo logo volta o Graco Podcast, então a gente está muito animado aqui com o nosso canal. Não deixe de se inscrever então, ativar o sininho para sempre que a gente subir um conteúdo novo aqui você estar atento, e algo muito importante, curtir e comentar esse vídeo, né? Principalmente curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. E se ele entende que é um conteúdo relevante, ele vai mostrar para mais pessoas. Pensa só, várias pessoas estudando a Bíblia com a gente. Seria fenomenal. Seria, assim, um mergulhar mesmo de uma nação na palavra de Deus. Fechou? Bora para o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Por que nós estamos começando pelo livro de Gênesis? Só uma pausa aqui para me dar um golinho no café. Café devia ser água, né? Essa é a verdade, ou bênção, glória a Deus. Mas por que nós estamos começando pelo livro de Gênesis? Porque ninguém começa um livro pelo meio. Eu queria dar uma dica aqui muito importante para você. Quando você ouvir alguém dizendo para você, comece a ler a Bíblia por tal livro, comece a ler a Bíblia pelo meio, comece a Bíblia pelo Novo Testamento. Isso é um pouco complicado, porque você não vai pegar um livro, você tem que entender que a Bíblia é um livro. Você não vai pegar o livro no meio, abrir e falar, vou entender a história por completo a partir do meio dele. Não, você precisa começar pelo início do livro. E é por isso que nós vamos começar o nosso estudo falando de Gênesis, porque Gênesis não é apenas um livro qualquer. Ele não é um livro apenas de histórias antigas, ele é a base genética, teológica de toda a Escritura Sagrada. Ele é o start para tudo que nós conhecemos sobre as Escrituras. Tudo que faz parte da fé cristã tem o início lá em Gênesis. Não existiria a cruz sem Gênesis. Não existiria Apocalipse sem Gênesis. Por isso que nós vamos começar mergulhando nesse livro, o princípio de todas as coisas. A primeira coisa que nós vamos estudar aqui é o nome do livro, que no original hebraico ele se chama Bereshit, tá? Bereshit, que significa no princípio. Era muito comum os judeus nomearem os seus livros pelas primeiras palavras, né? Então Gênesis começa lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio. Então por isso que colocaram o nome de Bereshit. Porém, com a tradução da Septuaginta, e um grande parênteses aqui de forma muito direta, Septuaginta foi um grupo de 70 anciãos que traduziram pela primeira vez o cânon do Antigo Testamento, a Torá, o Neviim e o Ketuvim, que são os 39 livros do Velho Testamento. Eles traduzem para o grego, que foi a língua universal durante muito tempo, como o inglês é hoje. Para a Septuaginta, eles colocaram o nome de Gênesis, que significa origem, nascimento ou geração
no grego original. Sobre a autoria do livro é meio que óbvio, né? Como o Pentateuco inteiro, o livro de Gênesis ele foi escrito também por Moisés. Em Lucas 24:44, o próprio Jesus também vai deixar isso claro. A Torá, composta por Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Sendo assim, se a autoria é dada a Moisés, a datação ali da escrita do livro é de 1445 a 1405. Lembrando que antes de Cristo as datas eram decrescentes, ok? Então, de 1445 a 1405, possivelmente, foi o período em que Moisés escreveu enquanto estava na peregrinação no deserto juntamente com o povo de Israel. Essa foi basicamente uma ficha técnica. Agora a gente precisa entrar um pouquinho no contexto histórico e geográfico do livro, né? Lembrando que de todos os livros da Bíblia, se pegar toda a história, o livro que possui mais história, né, contexto histórico mesmo, é o livro de Gênesis. A gente começa desde a criação até a morte ali de José no Egito. Então o livro começa lá na região da Mesopotâmia, onde o Éden está localizado, né, estava localizado, até o Egito, quando o povo se transferiu da terra de Canaã para a terra do Egito, né? A família ali de Jacó, com cerca de 70 pessoas, se transfere para o Egito e lá tem a morte da maioria do povo daquela época e depois, posteriormente, se tornaram, né, na governança de outro faraó, escravos do povo egípcio. Então, geograficamente, o livro passa-se principalmente na Mesopotâmia, iniciando ali no Éden, Monte Ararat, Ur dos Caldeus, Canaã, e ele se encerra no Egito, né? Como a gente disse anteriormente. Bom, agora que a gente falou sobre características gerais do livro, a gente vai se aprofundar nas histórias em si. E esse livro ele se divide em duas partes. A primeira parte vai falar da história primitiva, ou seja, a criação de todas as coisas, alianças ali que Deus realiza com Noé, por exemplo. E a segunda parte já é dos patriarcas, que nós temos Abraão, Isaac, Jacó e José, sendo os três principais Abraão, Isaac e Jacó. Então essas são as duas divisões do livro de Gênesis, história primitiva até o capítulo 11, e do capítulo 11 em diante nós temos ali a história dos patriarcas. Dentro da história primitiva nós temos os 4 principais pontos. O primeiro é a criação de todas as coisas, Deus definindo o cosmos, Deus criando todas as coisas, Deus mostrando que ele é Deus, porque ele não foi criado, ele é autoexistente e ele cria todas as coisas, e Deus mostrando que está além do tempo. Ele não se inseriu no tempo, ele está além do tempo. É importante nós reforçarmos que para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é um eterno agora. Então a partir de Gênesis 1, o que nós vemos é a criação de todas as coisas. Deus criando o mundo, o universo, o cosmos que nós conhecemos. Logo após a criação, nós temos o período da queda, e esse talvez seja o grande evento do livro de Gênesis. Ali em Gênesis capítulo 3 é descrito que o homem e a mulher comem do fruto proibido, e não sei se é maçã, não sei se era abacate, uva, mamão, eu não sei a fruta que era. O que o texto nos revela é que a serpente possuída por Satanás, ela, ou personificada por Satanás, ela engana a mulher, e assim a mulher come do fruto, dá para o seu marido, o Adão, e os dois caem no pecado. A partir do momento que eles caem no pecado, a história inteira da humanidade muda. Por quê? Porque antes eles viviam uma vida completamente santa, uma vida em que não havia nenhuma limitação. A partir do momento que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as suas vontades, todas as suas faculdades mentais, emoções, sentidos são completamente influenciados. Nós chamamos isso na teologia de depravação total. O homem se tornou um ser depravado. Todo o seu ser, todas as suas vontades, todos os seus pensamentos, toda a sua carne, os seus ossos está fadado ao pecado que entrou no mundo ali em Adão e Eva. A queda do homem e da mulher em Gênesis capítulo 3 simboliza a quebra do relacionamento entre Deus e a humanidade. Era um relacionamento outrora santo e justo como Deus é, e agora é um relacionamento de muito sofrimento. Ou seja, houve uma quebra. O homem e a mulher é expulso do jardim do Éden e agora eles teriam que suar para sobreviver. A terra que outrora se submetia a eles é uma terra agora que está tendo uma aversão a eles. Os animais que eram submissos a eles,
que eram regidos pela liderança humana, estão sendo agora inimigos dos homens. Então, a partir desta queda, toda a história da humanidade vai se desenrolar em uma aliança que Deus planejou na eternidade. Qual é essa aliança? Aliança com Cristo, né? Aliança por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É importante nós destacarmos que o plano salvífico do Senhor por meio de Jesus não foi um plano B, não foi. Se você pensar que Jesus só veio ao mundo porque o homem pecou, não. Jesus não veio ao mundo como um plano B. O homem pecou, aí o céu ficou desesperado. Meu Deus, a gente tem que decidir alguma coisa. Não. Antes do haja luz, já houve cruz. Na eternidade, o plano da salvação já foi desenhado. E a partir de Gênesis 3, nós vemos o caminhar, o direcionamento, o trajeto, a rota em direção à vinda do grande Messias, a encarnação do Deus vivo e verdadeiro, Cristo Jesus. O terceiro ponto muito importante dessa história primitiva, desses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, é o dilúvio, né? O momento em que Deus se entristece com a humanidade, fica enfurecido com a humanidade pelo aumento do pecado e da iniquidade. E aí Deus escolhe um remanescente, um homem justo que ele achou na terra, que é Noé e sua família. Eles criam uma arca, que colocam um casal de cada animal e eles passam pelos dias do dilúvio, né? 40 dias e 40 noites choveu na terra e após isso, até as águas abaixarem, são cerca de 360 a 390 dias que Noé ficou dentro da arca até se estabelecer em terra firme, em terra seca. Naquele momento, Deus faz uma aliança com Noé que jamais destruiria a humanidade novamente por meio de um dilúvio, por meio de água. Por isso que existe o arco-íris, né? Deus fala para Noé, quando aparecer o arco colorido no céu, o arco-íris no céu, saiba que todas as vezes eu me lembrarei da aliança que eu fiz com você, que eu jamais destruirei a humanidade novamente por meio de águas torrenciais, por meio de dilúvios. E por fim, nós temos o quarto e último ponto aqui da história primitiva, sendo um dos 4 principais pontos, né, dessa primeira parte do livro de Gênesis, que é a Torre de Babel. Os homens que tentaram mostrar-lhe que eram autônomos, donos de si, corrompidos pelo pecado, eles dizem que vão construir uma torre até o céu. E naquela torre, Deus dispersa todos os homens, confundindo a língua deles. É naquele momento que há a diferenciação de línguas. Deus dá uma língua para cada homem falar. Assim eles não conseguiam se compreender e não conseguiam construir a torre até o céu como eles estavam planejando. E com certeza não ia dar certo. A partir do capítulo 12, já no finalzinho do 11, mas a partir principalmente do capítulo 12, nós temos o início da história patriarcal. Ou seja, Deus escolhendo homens, né, fazendo aliança com homens que futuramente seriam os pais da grande nação eleita pelo Senhor no Velho Testamento. Um parênteses aqui muito grande, quando você lê o Velho Testamento, você precisa entender que aquela parte das Escrituras Sagradas se refere única e exclusivamente ao povo de Israel. As promessas são para o povo de Israel, as alianças é com o povo de Israel. Você precisa entender que o Velho Testamento é para o povo de Israel. E este povo possui patriarcas, sendo o primeiro deles Abraão. Deus vai realizar uma aliança com Abraão dividida em 3 capítulos. A primeira parte da aliança, que ocorre em Gênesis capítulo 12, Deus vai olhar para Abraão e falar: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E você será muito abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso ocorre no capítulo 12. Abraão, então, por fé em Deus, por fé na aliança que realizaria com o Senhor, ele sai da terra que ele estava, pega a sua família e juntamente com seu sobrinho Ló, ele parte para uma terra que Deus mostraria, que Deus direcionaria, porque ele teve fé na palavra do Senhor. No capítulo 15, eu considero talvez um dos capítulos mais importantes das Escrituras Sagradas, Deus vai começar a concretizar a sua aliança com Abraão. A segunda parte dessa aliança, descrita no capítulo 15, ela é muito importante porque ela também revela o sacrifício de Cristo Jesus. O que vai acontecer naquele capítulo? Deus vai chamar Abraão e falar: Abraão, pega 3 animais, parte ao meio e cria um corredor. O que Deus estava fazendo? Deus estava seguindo o modelo de aliança da época.
Quando duas partes, dois homens queriam realizar uma aliança, eles criavam um corredor de sangue com 3 animais partidos ao meio, e os homens passavam naquele corredor, e eles apertavam a mão e olhavam para aquele sangue que simbolizava, ó, se nós quebrarmos a aliança, se um de nós quebrarmos a nossa aliança, acontecerá isso conosco. O pagamento da quebra da aliança, o pagamento da quebra desse tratado que nós estamos fazendo será com a nossa própria vida. Mas ali acontece algo muito interessante em Gênesis 15, porque Deus, chamando Abraão para realizar essa aliança, Abraão partiu os animais ao meio e ficou esperando Deus para juntos passarem no meio daqueles animais. Mas Deus faz com que Abraão caia num profundo sono, densas trevas vêm sobre Abraão. Deus fala sobre o período que o povo passaria como escravo no Egito, mas Deus reafirma que daquele homem sairia uma grande nação. Muitos povos sairiam de Abraão. E enquanto Abraão está no profundo sono, Deus passa como um fogo muito forte no meio daqueles animais que estão partidos ao meio, simbolizando que o homem quebrará o contrato. A humanidade quebrará a aliança que estava sendo realizada, mas Deus, com a sua própria vida, pagaria a quebra contratual. Deus estava dizendo, ó, eu estou realizando uma aliança com vocês, eu estou realizando uma aliança com a humanidade, e eu sei que vocês vão quebrar essa aliança, mas eu enviarei o meu próprio filho, e ele, com o seu sangue, pagará essa quebra de aliança, pagará essa quebra contratual. Por isso que Gênesis 15 é muito importante. Já no capítulo 17, há a concretização final da aliança entre Deus e Abraão. Porque no capítulo 17, Deus vai entregar o selo dessa aliança, que é a circuncisão, né? Ao 8º dia, o menino deveria ser circuncidado, a carne do prepúcio ali do menino, né? Do pênis do menino deveria ser cortado no 8º dia de vida. E aquilo era símbolo tanto de intimidade, porque é um órgão genital, mas um símbolo de aliança de Deus com a descendência de Abraão. Todos aqueles que fossem circuncidados estavam debaixo da aliança de Deus com Abraão. Por isso que o povo de Israel, os descendentes de Abraão, eram circuncidados. E depois, futuramente, no Novo Testamento, quando a gente for estudar os livros do Novo Testamento, nós vamos ver que entre os gentios e os judeus há um grande debate. Por exemplo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro sobre a circuncisão e a incircuncisão. Porque durante todo o Velho Testamento, o símbolo de que homens, famílias, um povo fazia parte da aliança de Deus com Abraão era a circuncisão do chefe da família. Pois bem, Deus realiza uma aliança com Abraão, mas para que essa aliança tivesse continuidade, era necessário descendência, e descendência vem por meio de filhos. Abraão tem um filho com Agar, serva de Sara. O nome do menino é Ismael, mas esse filho que Abraão tem junto com a serva de Sara não era o filho da promessa, porque não estava dentro da aliança matrimonial, dentro da aliança que Deus tinha com Abraão. Então esse menino, apesar de hoje ter uma grande descendência, então nós vemos os povos árabes, né, o povo islã, eles são descendentes desse filho de Abraão, que é Ismael, ou seja, também é cumprimento da promessa de Deus de que de Ismael e principalmente de Abraão viriam muitos povos. Mas Deus vai cumprir a sua aliança com Abraão em Isaac, que é o filho da promessa de Deus para Abraão. Abraão tinha praticamente 100 anos, Sara tinha praticamente 90 anos completos quando Isaac nasce. Ou seja, na velhice, Deus deu esse filho para eles. E esse menino, que tem o significado do seu nome de riso, né, sorriso, alegria, é o filho da promessa de Deus para Abraão e Sara. Em Isaac, a promessa começa a se cumprir, né? Deus começa a dar uma descendência para Abraão. Isaac casa com Rebeca, e juntamente com Rebeca, eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Só que na eleição do Senhor, e um parênteses aqui, quando nós falamos de eleição ou predestinação, nós não estamos declarando que somos, por exemplo, calvinistas. Nós devemos parar com essa ideia de que eleição e predestinação é uma doutrina calvinista. Eleição e predestinação é uma doutrina bíblica, ok? Obviamente que como você vai crer na eleição e na predestinação do Senhor depende de visões, né? Depende de interpretações. E existem 2 visões que são as principais atualmente. A calvinista, que Deus, por sua soberania e vontade, elege e predestina, ou a visão arminiana, que Deus, por sua presciência,
elege e predestina. Ou seja, Deus saberia quem futuramente inclinaria o seu coração para aceitar o seu chamado, e aquela pessoa foi predestinada ou eleita pelo Senhor. Pois bem, dependente da visão que você escolhe, Deus elegeu Jacó já na barriga de Rebeca, porque Deus fala para Rebeca, ó, você tem duas nações, dois povos na sua barriga, mas o maior servirá o menor. E foi isso que aconteceu. Nós lemos aí diversas vezes que primeiro acontece o fato de Esaú vender a primogenitura para Jacó. E depois que Esaú vende a primogenitura para Jacó, no momento que ele estava com muita fome, não pensou, não raciocinou, Jacó usurpa a bênção de Esaú diante do seu pai Isaac, né? Então Isaac abençoa Jacó pensando que era Esaú, e Jacó foge, né, instruído pela sua mãe, para a casa de Labão. Na casa de Labão, Jacó vai trabalhar durante 14 anos. Os primeiros 7 anos ele se casa com Lia, que era a mulher que ele não queria, mas os segundos 7 anos ele se casa com Raquel, a mulher que ele desejava e amava. Juntamente com essas mulheres e com as servas dessas mulheres, Jacó terá filhos e filhas, tá? Muito importante entendermos aí que esses filhos e filhas futuramente seriam os nomes de cada tribo de Israel. As tribos eram como se fossem estados, né? Então o Brasil tem diversos estados. As tribos funcionavam dessa mesma forma e juntas formavam uma única nação. Então nós temos ali os 3 primeiros patriarcas, que começam em Abraão, vai para Isaac, que é o filho da promessa, e ali começa a se cumprir a promessa de Deus para Abraão, porque a descendência de Abraão se inicia em Isaac. De Isaac sai 2 povos, e o principal deles sendo Jacó, que futuramente, numa guerra, luta com o anjo do Senhor, que é a teofania. Parênteses, teofania é todas as vezes que Jesus no Velho Testamento se manifesta, ou Deus no Velho Testamento se manifesta de forma ali presente, física, visível para os seres humanos. Então, nessa teofania do anjo do Senhor, que luta com Jacó, o seu nome é mudado para Israel, que futuramente seria o nome da nação de Israel. Por isso que as 12 tribos vêm de Jacó. O último patriarca, sendo ali um período muito importante da história do povo hebreu, da história dos judeus, é José. E por que José é muito importante para a história do povo hebreu? Porque José se sacrifica para a permanência da existência da promessa do Senhor. Como assim? José, como vocês sabem, aos 17 anos, diante dos sonhos e da inveja dos irmãos, é vendido para o povo ismaelita, uma caravana de ismaelita que passava pelo deserto depois que foi jogado dentro da caverna pelos seus próprios irmãos, e ele vai parar na casa de Potifar, no Egito. Depois ele é preso, interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, o sonho dos dois se realizam, que estavam presos junto com José. Faraó, 2 anos depois, tem um sonho, o copeiro fala, eu lembro de um homem que interpretou meu sonho quando eu estava na prisão. José é chamado por Faraó, e a partir do momento que ele é chamado por Faraó, ele interpreta corretamente o sonho de Faraó, e ele é colocado no mais alto cargo abaixo de Faraó, dentro do Egito. Ele é governador do Egito. E agora, como governador do Egito, ele se tornou um homem muito poderoso. Quando ele se torna um homem muito poderoso, ele cuida do Egito na principal fase de fome e seca da terra. A terra inteira passaria por um momento de fome e seca. José, prevendo isso, ele faz com que o Egito, durante o tempo de bonança, guardasse muito mantimento. Quando chegou o tempo de escassez, toda a terra estava passando fome, mas o Egito tinha comida para alimentar os seus e para vender aos povos. Diante disso, lá na terra de Canaã, existia um povo que era os seus pais, eram os seus irmãos que haviam vendido ele, que estavam passando fome. Então Jacó envia seus filhos para a terra do Egito para comprar comida, e ali tem o desenrolar dos irmãos descobrirem que José está vivo. Sabendo os seus irmãos que José estava vivo, conta ao seu pai, e de forma muito resumida, o seu pai, os seus irmãos, toda a família ali de Jacó, que são cerca de 70 pessoas, se mudam para o Egito e não morrem de fome na terra de Canaã, na terra que eles estavam. Porque se eles morressem, a promessa de Deus também morreria. Então José é o sacrifício de Deus para que a promessa do Senhor permanecesse de pé, para que a promessa dele realizada lá a Abraão
permanecesse de pé. O povo permanece vivo. É bem verdade que passa cerca de 400 anos como escravo no Egito, mas eles não morreram. Ao contrário, a descendência só aumentou. E é assim que finaliza o livro de Gênesis. Ufa! Muito conteúdo, né? Eu sei que foi bem resumido essa história toda, mas a gente precisa continuar aqui, porque existem agora 4 pontos teológicos, né? 4 pontos essenciais que nós precisamos entender, que são doutrinas contidas dentro do livro de Gênesis. E essas doutrinas são a base para todas as outras, né? Para a maioria das outras doutrinas que existem nas escrituras sagradas. É como se fosse o start, o pontapé inicial para as doutrinas teológicas que nós vamos encontrar nas escrituras sagradas. A primeira doutrina, e talvez a mais importante delas, é a soberania de Deus. Ou seja, Gênesis revela um Deus soberano que cria todas as coisas apenas com a sua palavra. Diferente dos mitos, né, gregos, diferente dos mitos egípcios, dos mitos babilônicos, que haviam deuses que brigavam entre si, a Bíblia revela um único Deus, soberano e criador de todas as coisas. Um Deus que cria tudo apenas com a sua palavra, aquele termo latim, fiat lux, esse terminho aqui, né? Então um Deus poderoso, soberano, que faz todas as coisas de acordo com a sua palavra e com a sua soberana vontade. A segunda doutrina essencial que nós precisamos ver em Gênesis, está descrita no capítulo 2, é o Imago Dei, né? A imagem de Deus. Ou seja, o ser humano é o ápice da criação, porque a imagem de Deus é derramada, né? Ali sobre o ser humano. Ou seja, o ser humano é uma criação digna, uma criação diferente de todas as outras. Deus derramando a sua imagem, a Deus derramando ali características que há nele, no ser humano, né? E esse ser humano é colocado como líder, como governante dos animais, da terra e de tudo que há. A terceira doutrina essencial é que nós vemos um Deus de aliança e relacionamentos. Deus decide se relacionar com a humanidade por meio de pactos, aliança, né? Então ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, fez aliança com os patriarcas, e ao longo da Bíblia ele vai fazendo alianças. Mas é muito importante destacar que não são alianças soltas, mas todas as alianças estão conectadas e apontando para a maior de todas, Cristo Jesus. E por fim nós temos a doutrina do pecado e da graça. De um lado, o homem que cai se torna completamente depravado, mas de outro lado, o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, o anúncio, né, em Gênesis 3,15, a semente que pisará na cabeça da serpente, ou seja, o anúncio de que um dia viria o Messias e mataria o pecado, né, exterminaria o pecado, porque nele toda a humanidade seria justificada. Essa é a quarta doutrina essencial que tem dentro do livro de Gênesis. Bom, como você pode ver, é um livro muito rico, tem muitos detalhes, eu amo esse livro e eu queria te incentivar, sempre que puder, volte nele, leia, releia, gaste tempo, faça anotações, e esse vídeo está aqui para te ajudar, para te auxiliar a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom, espero que a gente tenha te ajudado, tenha te incentivado a crescer aí com o Senhor, crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Deus abençoe.